Você já tentou fazer tudo sem falhar e se frustra muito quando você comete um erro? Pois é. Então, talvez você esteja sofrendo com o perfeccionismo. Muitas mulheres querem fazer tudo tão certinho e não sabem lidar com o erro. E quando o erro acontece, inevitavelmente elas se frustram de uma maneira muito profunda. Isso traz sobrecarga emocional, irritabilidade, procrastinação. Quantos planos, projetos ficam para depois? Sabe por quê? No medo de falhar. Bom dia, mulheres! Eu sou Daniela Casanova, pastora e psicóloga. E no vídeo de hoje eu vou te ajudar a vencer a voz do perfeccionismo dentro da sua mente. Nós estamos aqui numa série de vídeos Como vencer os sabotadores da mente à luz da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um grande sabotador, o insistente, que nós conhecemos como perfeccionista. Bora lá? Se esse assunto te interessa, então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações de conteúdos novos. Já pensou? Precisa ser perfeito. Só vale mesmo a pena, eu só vou poder celebrar uma conquista se realmente for o meu melhor. Eu não posso errar, porque senão eu vou ficar me cobrando, vou me julgar. Eu não gosto dos erros dos outros. Eu odeio quando os outros erram comigo. Pois é. Existem alguns pensamentos que são típicos do perfeccionista, do sabotador insistente. E esses que eu acabei de mencionar são alguns deles. E existem também comportamentos que indicam que uma pessoa está sendo dirigida mais pela voz desse sabotador do que a sua parte sábia. Por exemplo, obsessão por padrões elevados. Aquelas pessoas que têm a tendência de querer tudo extremamente organizado, extremamente linear. Planejam o seu dia de folga, planejam a sua semana, planejam o cardápio, planejam a organização da casa e tudo tem que estar no seu devido lugar. Uma coisa fora do lugar, essa pessoa sofre tanto que isso traz uma sobrecarga emocional e um desgaste emocional muito grande para essa pessoa. Ela também tem dificuldade de delegar e confiar a tarefa para as outras pessoas, porque o seu padrão é tão alto que ela pensa, ninguém vai fazer melhor do que eu, então é melhor que eu faça. Você está se identificando? Pega o seu papel e caneta e vai se avaliando aí junto comigo. Outro comportamento típico é a incapacidade de comemorar pequenas conquistas. Para esse tipo de pessoa que é dirigida pela voz do perfeccionista, só vale quando é uma conquista grande, extraordinária. Logo, esse tipo de pessoa tem aí uma lacuna de satisfação na vida muito grande, porque a nossa vida consiste muito mais em viver coisas ordinárias do que extraordinárias. E não existe propósito e sentido na vida se você só buscar coisas grandes. Tem até aquele louvor da Marcela Thaís que eu gosto muito, que fala, o nome é Pequenas Alegrias. Se nós juntássemos todos os dias as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Esse é o segredo da vida. Juntar pequenas coisas da nossa vida, pequenas alegrias, celebrar diariamente, conquistas pequenas. É isso que nos torna completos, plenas. Faz sentido? Outro comportamento é a autocrítica constante, nos mínimos detalhes. Esse tipo de sabotador, o insistente, perfeccionista, vive se criticando. Então, lembra que no vídeo anterior nós falamos do crítico. Então, eles andam assim, ó, de mãos dadas, eles andam muito juntos. Tem pessoas que têm o crítico e não tem tanto perfeccionista, tem um outro sabotador que nós vamos ver adiante. Mas se você tem o perfeccionista e tem o crítico, os dois são altos, meu Deus, olha, você precisa ser liberta disso, porque você deve estar sentindo, mulher,
peso nas suas costas. Eu mesma já sofri com isso e literalmente sentia problemas de coluna por conta dessa necessidade de parece que carregar tudo sobre mim, na tentativa de dar conta, na tentativa de ser perfeita. Não vale a pena, eu te garanto que não vale a pena e te garanto que tem uma boa notícia, que você pode viver livre desse peso desnecessário, desse fardo. Agora, existem alguns sentimentos que são comuns a pessoas que são dirigidas, guiadas pelo insistente, que é o perfeccionista, que são sentimentos de ansiedade, frustração, impaciência, cobrança e desvalorização. São pessoas que nunca vão alcançar um padrão perfeito e por isso vão se sentir inferiores, desvalorizadas. Agora, a origem de onde vem tudo isso? Como no outro sabotador que eu falei, lá na nossa infância, nós recebemos ensinamentos, padrões de comportamento que fortalecem esse tipo de sabotador. Quando nós vivemos num ambiente muito exigente, então imagina assim, as crenças limitantes não tratadas nos nossos pais, os sabotadores não tratados nos nossos pais, todos os traumas que eles tiveram emocionais e não trataram, de certa forma vai repercutir na gente e vice-versa, e assim vai de geração em geração. Se você quer ser uma mãe melhor, se você quer ser uma esposa melhor, você precisa se tratar, você precisa se conhecer, você precisa estudar sobre si mesma para romper esses padrões e mesmo assim você não vai ser perfeita, obviamente, mas você vai melhorar a cada geração. Faz sentido? Então, nós, vamos vivendo essas experiências. Eu lembro, por exemplo, fui sempre uma aluna nota 10. Mas se eu tirasse um 9,5, um 9 na prova, ou num semestre, ou num bimestre, eu já ficava frustrada. Porque de tanto eu ser valorizada por boas notas, eu acabei adotando esse padrão na minha vida, que tinha que ser sempre 10. E por mais que nós sejamos bons alunos, quem aqui se identifica com isso vai me entender, tu não vai conseguir ser sempre 10. E eu precisei trabalhar muito isso em mim para conseguir vencer, romper com esse padrão perfeccionista. Então, muitas coisas, eu sempre fui uma sonhadora, sempre planejei muitas coisas legais, mas muitas delas eu não tirava do papel. Por quê? Por causa do perfeccionismo, porque eu me sabotava, procrastinando aqueles sonhos, porque esperando que um dia fosse ideal, um dia então eu conseguisse fazer de forma perfeita, sem nenhum erro, sem nenhuma crítica, sem nada. Isso não existe. Quem joga o jogo da vida real, quem tá aqui, no jogo, eu e você, colocando a cara a tapa, vivendo, fazendo, sonhando, não só sonhando, mas executando sonhos, nós vamos ter erros. Essa é a maior vulnerabilidade do ser humano. Estar aqui, real, de pele, de carne, de osso, de tudo, de sentimento, vivendo a vida. E claro que nós vamos ter erros, claro que não vamos ser perfeitas. Olha o que a Bíblia fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa é uma verdade difícil para o perfeccionista entender, mas é libertadora. Nós precisamos entender que a nossa fraqueza manifesta a graça de Deus, manifesta a glória de Deus. E não há perfeição aqui nesse corpo. Só estaremos perfeitos o dia que o Senhor nos levar para a glória. E eu tenho certeza que você não quer ir para lá agora. Eu também não quero. Então nós precisamos aprender a lidar com essas imperfeições, com esses erros comuns. Isso faz sentido para ti? Eu quero te trazer aqui um exemplo bíblico de um personagem, de um homem, que ele tinha uma conduta, uma postura muito rígida com ele mesmo, porque o perfeccionista, ele é rígido. O perfeccionista, ele é extremo. E eu sempre falo muito na terapia, por exemplo, aqui esse copo é um material rígido. Se eu jogar esse copo no chão, o que vai acontecer com esse material rígido? Vai quebrar. Tudo que é rígido demais, quando tem um impacto, quebra. Agora,
Deixa eu ver que eu não tenho uma borracha, mas poderia pegar uma borracha. Vou pegar o fio aqui do meu fone, que é bem mais, ó, flexível. Esse é um material flexível. Se eu jogar no chão, não vai quebrar, porque ele é flexível. Isso serve para a nossa vida emocional. Se nós adotamos padrões rígidos, nós quebramos. Mas se nós somos flexíveis, é muito mais fácil de lidar com os impactos da vida. E eu quero trazer aqui o personagem de Paulo, o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, quando ele ainda era chamado Saulo. Ele era um homem muito perfeccionista, que estudava muito, que se dedicava muito, tinha muito zelo, muita perfeição naquilo que ele fazia assim, no melhor. Até que ele teve que ter um encontro poderoso com Jesus para cair na real, para ser tocado de vez e ver que nada daquilo era suficiente. Não adianta você correr atrás de uma perfeição, que isso não vai te preencher, isso não vai te realizar, isso não é o propósito de Deus para ti. Então Paulo teve essa experiência com Deus que fez ele refletir e voltar atrás. Quando Jesus então encontrou Paulo, ele trocou a perfeição pela dependência de Deus. E ele foi o autor dessa frase que eu li para vocês, desse texto, que a tua graça me basta, né? Quando Jesus disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Após o seu encontro com Deus, ele então começou a ver que na fraqueza dele, nas dificuldades dele, ele conseguia ver Jesus, ver a glória de Deus. E ele mesmo é que escreveu um dos segredos maiores que eu acho para a felicidade. Ele diz que ele aprendeu a ter fartura e ter escassez, ter frio, ter nudez, ter muitas coisas e não ter nada. Mas ele aprendeu o segredo de estar contente em qualquer situação. O apóstolo Paulo traz isso e é muito forte, impactante. Se nós estudarmos a vida dele profundamente, a gente vai ver como esse homem tão rígido, tão sério, tão assim, que levava as coisas à ponta de faca, como diz o gaúcho, conseguiu flexibilizar a vida dele. Ele mesmo disse, né, eu não julgo que eu já tenha alcançado todas as coisas, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás e eu avanço para o alvo que está diante de mim. Somente alguém que teve um encontro poderoso com Deus e que se libertou do perfeccionismo pode dizer isso. Pode conseguir olhar para a sua vida e ver, eu não tenho todas as coisas, mas eu sou cheio, eu sou pleno, eu sou realizado, eu estou contente em qualquer situação. Glória a Deus por isso. Então, eu quero te falar aqui 5 passos para você calar a voz do insistente, calar a voz do perfeccionista. E aliás, quem é perfeccionista e insistente acaba fazendo com que o ambiente todo, a vida, a família, o marido, o casamento, os filhos, o local de trabalho, tudo fique uma pressão, uma sobrecarga, tudo fique assim, tenso. Então vamos flexibilizar, mulheres, vamos flexibilizar isso, pode ser. Vai comentando aqui embaixo se você já teve pensamentos perfeccionistas, atitudes perfeccionistas, se isso é uma voz que te incomoda, mas eu quero aqui compartilhar contigo 5 pontos que vão te ajudar a vencer isso. Primeiro, reconheça a voz do perfeccionista na sua mente. Coloca um nome nele. A gente já sabe que o crítico, né, é o acusador, mas o perfeccionista também, porque ele está querendo que nós íamos ter uma perfeição que não existe. Jesus é o nosso modelo de perfeição. Ele é Jesus. Nós vamos ser parecidas com ele, mas não exatamente igual nesse corpo. Então, você vai identificar. E você vai identificar e vai dizer, olha, lembra? Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você vai dizer, isso não é excelência, isso é perfeccionismo, então não quero. Excelência sim, excelência, o que é excelência? É fazer o meu melhor. Eu estou fazendo o meu melhor? Ok. Mas falhas vão acontecer, então você vai identificar essa voz. Segundo lugar, você vai permitir-se falhar. Você vai fazer um exercício, eu sei que hoje eu consigo, bem mais tranquilo, mas talvez
Para algumas vai ser mais difícil, mas você vai tentar. Vou dar um exemplo bem básico. Você vai limpar a sua cozinha. Então, se você ia gastar 1 hora limpando a cozinha, porque tem que passar pano em todos os armários, tem que levantar tudo, tem que não sei o quê. Não, você vai lavar a louça, você vai secar a louça, vai guardar, vai deixar tudo arrumadinho, mas você não vai se apegar aos detalhes. Você vai fazer mais rápido. Porque se você fizer mais rápido, vai ter erro? Vai. Mas você precisa quebrar esse padrão. Faz sentido isso? Terceiro, você vai celebrar os pequenos processos, as pequenas conquistas. Não só o resultado em si, mas o processo. Eu tô celebrando porque eu tô me descobrindo, porque eu tô identificando essa voz. Poxa, eu posso celebrar, agradecer a Deus, colocar um louvor, descansar a mente, contar para alguém sobre você, sobre o que você está aprendendo. Celebre também o processo, celebre a caminhada. Quarto, substitua o tudo ou nada por passos mais consistentes. Por exemplo, eu queria muito arrumar o meu closet. Tá bagunçado, eu preciso muito arrumar. Mas eu não tenho tempo suficiente para arrumar do jeito que eu gostaria. Então, eu não vou fazer. Vou deixar bagunçado. Não. Eu vou arrumar o que dá. Eu vou colocar um tempo e vou arrumar o que dá. Por exemplo, de repente você tem um projeto aí para tirar do papel com a sua dieta, com a sua saúde, tá? Quero emagrecer. E eu queria muito fazer academia, mas eu não tenho dinheiro para pagar academia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar na rua, que eu não preciso pagar. Eu não vou esperar para fazer o ideal, mas eu vou fazer com o que eu tenho, certo? E quinto, declare a verdade da palavra de Deus sobre a sua vida, em voz alta. Colossenses 2:10, em Cristo eu sou o suficiente. 2 Coríntios 12:9, a graça de Deus me sustenta. Zacarias 4:6, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus que as coisas que eu vou conseguir, que eu vou fazer, tudo isso. Faz sentido? 5 coisinhas para você colocar ainda hoje em prática na sua vida. Faz, depois me conta, se puder me marca nos stories, que eu vou repostar. Comenta aqui embaixo e já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo e compartilha esse vídeo com mais mulheres que você puder, para que nós possamos levantar uma comunidade de mulheres reais, livres, que vivem o propósito nobre que o Senhor nos deu, com leveza, com alegria.